Boa noite a todos que estão nos acompanhando no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, professor Pedro Uczai. E hoje deve ter dois temas que movimentaram o dia. Vamos começar pelo final do dia. Mais uma informação, agora vazada pelo Reinaldo Azevedo, de Deltan Dallagnol, o procurador, que ele é promotor, procurador federal do Ministério Público, se articulando em quem julga. Ele faz a acusação e conversa agora com o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal. E dessa conversa, vocês podem ver aqui, ó, e ele vai dar retorno para os colegas deles da Procuradoria. Conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. E o Fux disse espontaneamente que Teori Zavadski, né, que era o ministro, fez queda de braço com o Moro, porque o Teori questionou o vazamento que o juiz Sérgio Moro tinha feito e viu que se queimou. O tom da resposta de Moro depois foi ótimo. Disse que para contarmos com o Fux, contarmos com ele para o que precisar, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele, brincando com essa coisa do Fux, do jeito amistoso, tratando um procurador que denuncia e um ministro do Supremo que julga. E aí os sinais foram ótimos, falei da importância de nos proteger as informações. E aí o Deltan fala, em especial, no novo governo, em relação ao governo Temer. E o Sérgio Moro depois recebe essa notícia do Deltan Dallagnol, que manda para ele, e o Sérgio Moro, devolve a mensagem dizendo: excelente, Deltan Dallagnol, em Fux we trust, ou Fux, nele dá para confiar, ou nele eu confio. Ou seja, essa construção de um grupo de setores do judiciário para punir e condenar, sem prova e sem crime, um ex-presidente da República. E ficou já nas denúncias desde domingo que se produz instabilidade política utilizando setores da imprensa para articular, movimentar a opinião pública, para a opinião pública se contrapor à legitimidade política e eleitoral da ex-presidenta Dilma, que ganhou as eleições. Começam a desestabilizar a política com fatos, com espetáculos na mídia, para o quê? Para atingir os objetivos de dar o golpe a uma presidenta eleita, depois impedir que o presidente Lula pudesse ser candidato a presidente, tirando o direito do povo, do cidadão, do eleitor, escolher o seu futuro. Porque quando tiram de forma ilegal, criminosa, inconstitucional, o direito do ex-presidente Lula de ser candidato, e todas as pesquisas, vocês acompanharam, quem votaria ou quem não votaria no Lula, reconheciam não só que ele foi o melhor presidente, mas para aquela conjuntura de desmonte de políticas públicas e sociais feita pelo Temer, congelando para 20 anos saúde, educação, fazendo a reforma trabalhista, diminuindo a capacidade produtiva e gerando milhões de desemprego, com uma política recessiva, o Lula era a esperança e o Lula ganharia a eleição. Portanto, o judiciário, um juiz articulado com a Procuradoria, com Deltan Dallagnol, que agora mostra que se articula com o ministro do Supremo Tribunal Federal para operar a desestabilização política, condenar antecipadamente e de forma acelerada o ex-presidente, sem prova e sem crime. E o próprio Deltan diz nas notícias do último domingo que não tinha prova, e a gente percebeu que não tinha nem prova, nem convicção, porque pediu para ajuda para os colegas, para ver como fazer para denunciar e não ser questionado com toda a denúncia. Nós denunciamos, setores da sociedade denunciou, mas tinha um momento de um contágio, né, geral de combate à corrupção de um lado e de outro de perseguição política. E condenaram o ex-presidente Lula e impediram dele ser presidente. Depois, quando vem o primeiro turno e o segundo turno, onde o Lula é impedido também de dar entrevista ao
candidato Haddad a presidente, o próprio Sérgio Moro diz: não podemos conceder a possibilidade da entrevista depois que o ministro permitiu ao Lula falar, conceder a entrevista como qualquer cidadão nessa condição é permitido legalmente, para não influenciar no processo eleitoral e Haddad ser o presidente. Quem sabe agora você entende, eu entendo, porque o Sérgio Moro deixou de ser juiz para ser ministro da Justiça. Ser ministro da Justiça. Então nós queremos, e o Papa diz, a verdade vos libertará. Escreve uma carta para o Lula, se solidarizando com o Lula, para que o Lula continue tendo fé, esperança e continue não desistindo. E agora aqui tem, escrevendo aqui, o José Costa, Fernando Coelho, muitos acompanhando aqui a nossa live. E é bom, acompanha e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Professor Pedro Uczay. Obrigado pela sua audiência. E a segunda notícia, então essa é mais notícia e não adianta dizer que isso foi hackeado, que isso foi tirado, essas informações. Primeiro, os celulares do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro são públicos, são funcionais, são para o serviço. Os tablets, os notebooks, o servidor, aquela parte da informática, o servidor é público, é institucional. E, portanto, todo o sistema é público. Então, essas informações que estão aqui sendo divulgadas, elas são de instrumentos e equipamentos públicos, que devem ter o interesse público, porque o povo brasileiro que paga, inclusive, a taxa do custo do uso desses equipamentos pelo juiz Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol e seus colegas. Portanto, dizer que hackeou, dizer que é criminoso, dizer que não é, tem que ver o conteúdo, tem que ver essa orquestração, essa quadrilha que se montou para desestabilizar a política, desestabilizar a economia. E na desestabilização econômica tem 13, 14 milhões de desempregados. Só diretamente nas empresas envolvidas na Lava Jato, tu pode combater a corrupção identificando as pessoas que se envolveram e condená-las. Ir para julgamento com prova, com decência e julga. Agora, como é que tu desmonta a empresa? Tu desmonta a economia. 259 mil trabalhadores demitidos na Petrobras, na Camargo Correia 90 mil, na Odebrecht 95 mil trabalhadores, aos todos mais de 500 mil que perderam emprego diretamente nessas empresas que a Lava Jato, né, produziu essa instabilidade econômica. Quem sabe é para vender para os estrangeiros, porque uma dessas empresas, os chineses vão comprar, a Petrobras, o pré-sal, vão ser os americanos, é para isso? Ah, então quem sabe começamos a entender por que o Sérgio Moro foi para os Estados Unidos, por que foi para a CIA agora junto com o Bolsonaro, quem sabe foi prestar conta de toda a ajuda dos americanos para roubar o maior patrimônio, que vai ser o maior escândalo na história deste país, a nossa Petrobras, o pré-sal, que se extrai a 6, 7 dólares o barril. Não é possível eles fazerem essa atrocidade. Vai ser os maiores escândalos da história do país. Como agora foi a privatização das ferrovias, escandalosa, primeiro grande escândalo do governo Bolsonaro, e vai fazendo novas licitações, novas privatizações, aliás, e venda do patrimônio que é seu, que é nosso, que é do povo brasileiro. Aqui a Vera Rocha pergunta: precisamos de novas eleições depois dos vazamentos? Democracia sempre é bom, porque eles tiraram uma presidenta eleita democraticamente e colocaram o Temer. Temer fez aumentar o desemprego no país, aumentou a desigualdade social no país, o sofrimento do país, congelou para 20 anos o investimento na saúde, na educação, na área social e deixou todos os lucros dos banqueiros rindo da nossa cara. E só no último ano tiveram 98 bilhões de reais de lucro no setor financeiro. Então, quem sabe, com novos vazamentos, começa a mostrar que o governo Bolsonaro, Vera Rocha, foi uma grande fraude, foi um grande estelionato eleitoral.
não só porque não participou dos debates, não disse o que viria fazer, mas também o Sérgio Moro e a Lava Jato tiraram a condição do povo brasileiro escolher democraticamente. Eu acho que esse é o eixo. Toda a Lava Jato foi montada como um projeto político e partidário. Como é que um juiz deixa de ser juiz para virar ministro no governo Bolsonaro, que ajudou a eleger, antes do segundo turno já sabia que ele ia ser o ministro da Justiça, porque ia ganhar de presente, porque o Bolsonaro, sendo presidente, presentearia a ele o Ministério da Justiça. Sérgio Moro perdeu as condições morais, políticas e éticas de continuar no Ministério da Justiça, até porque a Polícia Federal está lá no Ministério da Justiça. E aí vai investigar a milícia e os filhos do Bolsonaro? Não vai protegê-lo. Agora ele vai permitir que a Polícia Federal investigue todo o conteúdo, os fatos do vazamento. Porque nós estamos preocupados por que vazou? Sim, mas isso nós nem vamos discutir. O Sérgio Moro vazou ilegalmente, depois que já tinha vencido o prazo, conversa entre o Lula e uma presidente do país. Qualquer país do mundo sério colocaria um juiz desse na cadeia na hora, porque é problema de segurança nacional. E não foi o que aconteceu. Ele foi continuando fazendo crime de lesa pátria, impedindo que o próprio Haddad pudesse ser presidente depois que condenou Lula sem prova e sem crime. Até hoje, mesmo os que são contra o Lula, nunca se apareceu uma prova da propriedade de um apartamento. Se ele fosse dono do ano, não ia aparecer a escritura, uma conta de luz, uma conta de água. Não, porque ele não diz a lei e toda a tradição, desde o direito romano, que todos são inocentes até que prove o contrário. No caso do Lula, o Lula não só não pôde dizer que não é inocente até que prove o contrário, provou a sua inocência, mas levou a prova da sua inocência. Levou a escritura, que estava no nome da OAS, que depois foi leiloada em maio ali de 2017, se não me engano, para pagar uma dívida para a Massif. Então a OAS, leilão do apartamento, para pagar uma dívida da Massif. Nunca para o presidente Lula. Então, mostra a intenção política, partidária e ideológica de uma operação a partir dos interesses econômicos que veio se consumindo, desestabilizando o setor econômico e gerando desemprego no país, e a desestabilização política que tentaram impedir a eleição da presidenta Dilma, não conseguiram, e nós estávamos em pleno emprego em novembro de 2014, quando a presidenta Dilma se reelegeu com apoio de 54 milhões de brasileiros. Nós estávamos em 4,3% de desemprego. Nós tínhamos pleno emprego. Nós estávamos distribuindo renda. Não tinha déficit na Previdência. Tinha superávit na Previdência, tanto é que se usava 20% da DRU, que é desvinculação da Receita da União, porque estava sobrando dinheiro da Previdência. Eles já desestabilizam, geram desemprego, geram insatisfação popular. E aí dão o golpe. Nós temos que compreender isso, para que a gente tenha sensatez, serenidade da gravidade que nós estamos vivendo neste país. Então, Vera Rocha, você tem razão da gravidade que nós estamos vivendo aqui. Domingos Paiva, Marcelo Carvalho, Matheus Peter, Jorge Piero Bom, Vladimir Bezerra, Henrique Ros, Val Pereira, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela participação. Vamos interagindo, vamos em tempo real, passando as notícias. E junto com essas notícias da Lava Jato, que é o que tomou a semana as notícias do país, agora vem do Fux também, Deltan Dallagnol, que é o procurador, é o Ministério Público que denuncia, se articulando com o juiz, com o ministro do Supremo, para fazer com que seus objetivos sejam viabilizados sem ser questionado, porque o Teori Zavascki, que morreu em situação duvidosa, questionou o Sérgio Moro, não concordou com o Sérgio Moro. E o Fux concordou com as artimanhas e a sua engenharia. E hoje, depois da reforma trabalhista, depois do congelamento para 20 anos, que o Temer e o Bolsonaro já fizeram na época, agora vem a reforma da Previdência, e o relator hoje já sinalizou que vai apresentar o relatório amanhã, e a gente já ficou sabendo de vários pontos. Quero dizer para vocês, nossa bancada tem posição claríssima
se nós derrotamos a reforma do Temer, que não era tão dramática e criminosa contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, principalmente contra as mulheres, nós vamos votar contra e vamos fazer de tudo. Agora vamos para o debate, essa semana e semana que vem. Depois vamos para a obstrução, para ganhar tempo para que você possa compreender no teu lugar social, onde você está, o que vai acontecer contigo, com teus pais, com seus filhos ou netos, em relação à previdência pública. Portanto, nós vamos se opor. Eles podem tirar aqui, tiram um ponto lá, por causa da pressão dos agricultores, eles podem tirar da agricultura, mas podem deixar outras maldades, podem tirar do BPC, que tem um impacto de 34 bilhões, mas não pode não tirar do abono salarial, não vão tirar os 807 bilhões que vão tirar do regime geral, colocando para 65 anos os homens e 62 as mulheres. Hoje, como é que funciona? Hoje é idade ou contribuição. Se tu começa a contribuir cedo, tu pode se aposentar um pouco mais cedo com o fator previdenciário, evidentemente. Mas 35 anos do homem, 30 da mulher. Dá 80 mais 56 anos da mulher e 61 do homem, 96 pontos para o homem, 86 pontos entre idade e contribuição, pode se aposentar hoje. Como vai ser agora? Idade mínima. É 65 anos para os homens. É 62 para as mulheres. E não mais 15 anos de contribuição para você começar a ter o direito de acessar a aposentadoria. Mas é 20 anos, começando com 60%. É muito pior que do Temer. Porque no Temer lá é 70%, agora é 60%. E se você quer ter aposentadoria integral, é 40 anos de contribuição. Quantos anos os trabalhadores nesse país ficam desempregados? A média é 3 meses por ano. A média de carteira assinada do trabalhador brasileiro, além da informalidade, trabalho precário, trabalho intermitente, é 9 meses. Então tu vai imaginar 49, 50 anos, né, ao longo da vida laboral para poder chegar aos 65 e se aposentar. Nós somos contra a reforma da Previdência e se nós fizermos a greve no dia 14, com mobilização no Brasil inteiro, e no meu estado de Santa Catarina já tem 20 cidades já confirmadas com mobilização, isso vai dar força, vai colocar em xeque a própria Previdência e vamos derrotá-la, como derrotamos do Temer. Como agora, não irmos votar essa semana o PLN 04 se não botasse dinheiro na educação, na Minha Casa Minha Vida, na transposição do São Francisco. Graças ao quê? A mobilização dos estudantes, dos professores, de todos que foram para a rua dia 15 de maio e dia 30 de maio, já deu o resultado. Já conseguimos 1 bilhão para a educação, que o governo não queria, nós não ia votar. Ou garante 1 bilhão para custeio dos institutos federais, das universidades federais de ciência e tecnologia, nós não votamos. Para a transposição de São Francisco, para o Minha Casa Minha Vida, para os mais pobres, para o BPC, para o Bolsa Família, e assim nós conseguimos votar essa semana. Então, quero agradecer essa oportunidade, vamos estar dialogando, agradecendo a todos os que nos acompanham. Aqui está o Carlos Marinho, obrigado aí pela tua participação, a Ivone Moraes e aqui Clodoberto Costa. Obrigado pela interação, obrigado pela audiência. Não esqueçam de acessar, se inscrever no nosso canal no YouTube, professor Pedro Gzai, que em tempo real nós vamos conversando com vocês, vamos passando as notícias que acontecem em Brasília, que vai mexer com a tua vida, vai mexer com o teu futuro. Eu sou professor, sou pai, sou educador e hoje estou na condição de deputado federal. Nós vamos lutar pelos direitos do povo brasileiro, sem privilégio. Infelizmente o governo não mexe com privilégio de ninguém, ele mente nas campanhas publicitárias, mas vai mexer nos trabalhadores. E olha aí, e o número oficial do próprio governo, 169 bilhões do abono, que é de 2 salários mínimos a 1. São privilegiados esses trabalhadores? No regime geral, 807 bilhões. São privilegiados os que ganham em média salarial de R$ 1.371 no Brasil. Não podem ser privilegiados esses que vai dar quase 1 trilhão de economia, mais as mulheres e os servidores públicos nos pequenos e médios municípios desse país que vão se empobrecer com a reforma da Previdência, porque esse dinheiro vai embora, não fica ali no desenvolvimento local. Um abraço para todos vocês, vão ficar ansiosos acompanhando outras notícias aí
né, da Vaza Jato, né, e não tem jeito, desnudou-se, desvelou-se os crimes cometidos contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, contra o povo brasileiro que legitimamente queria escolher o seu destino e seu futuro e foi impedido por operações fraudulentas, criminosas, sem prova e sem crime. E por isso que o meu sentimento, eu tive em Curitiba nesse último domingo, depois da carta do Papa, nessa relação amistosa, solidária, da solidariedade humana, todos os que eram contra o Lula, todos que achavam que ele era culpado também nesse país inteiro, que a maioria do povo tinha esse sentimento e esse pensamento, começam a mudar. E vocês têm que mudar, porque todos os argumentos jurídicos e éticos e morais mostram que ele foi condenado para não ser presidente desse nosso país. Está ali as provas, e o que mais me chamou a atenção, desde domingo até hoje, que o Sérgio Moro, que o Deltan Dallagnol, que a grande mídia que participou do golpe, não desmentiu o conteúdo. Está dizendo que foi hackeado, que é a informação criminosa, mas não consegue desmontar os fatos. Como jornalista, que é um jornalista premiado no mundo inteiro, prêmio Pulitzer, prêmio que já mostrou sua força em denúncias internacionais, inclusive sobre as Forças Armadas norte-americanas, não se intimidou. Ele diz, não fique preocupado comigo, fique preocupado com os fatos, com o conteúdo. E os fatos são graves, por isso tem que ser afastado imediatamente, tanto a equipe do Deltan Dallagnol, que prevaricou, como também Sérgio Moro, o ministro da Justiça, porque senão vai cair o governo inteiro de Bolsonaro. Um abraço e até outra oportunidade. E se inscreva no nosso canal, Professor Pedro Uczai. Um abraço solidário e até sexta-feira vamos nos ver nessas estradas deste país para a paralisação nacional, para dizer que nós somos brasileiros e queremos ser respeitados.